E aí, historiadores, e aí, futuros historiadores, e a galera que gosta de história, que simplesmente caiu aqui de paraquedas, tá começando mais um na História da História. Então, gente, layout novo, parcerias novas, ideias novas. A partir de agora, os vídeos vão ser sequenciados para ser mais fácil de entendimento, a gente conseguir postar sempre e não ficar algo cansativo nem para você nem pra gente. Então, se inscreve no canal, deixa o like, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. Minha enteada me ensinou isso, tá vendo? Já tô me inteirando pro YouTube. Ela pediu para você deixar tudo isso, tô pedindo também. A gente nunca te pediu nada. E se já pediu alguma coisa, ignora e deixa o like igual. E chama a vinheta. Episódio de hoje: Fascismo, questões prévias e seus idealizadores, com Leandro de Páscoa, pseudo-youtuber, pseudo-historiador e pseudo-professor. Mas então, galera, para entender o que é fascismo, a gente tem que entender primeiro os processos que estão ocorrendo na Europa no pós-guerra mundial. Vamos lembrar que a Guerra Mundial é uma guerra que destroça a Europa e que simplesmente reformula e reconstrói todas as ideias europeias. Vamos lembrar que 4 impérios caem na Guerra Mundial. Cai o Império Russo, o Império Otomano, o Império Austríaco e o Império Alemão. E o Império Russo cai para ter a Revolução Russa. Primeiro a Revolução Democrática, a chamada Revolução Democrática, que você tem uma democracia parlamentar, e depois para a chamada Revolução Comunista, que é a Revolução Bolchevique. E esse processo acaba construindo e reconstruindo a Europa. Vamos lembrar que tem 2 fatores muito importantes. Toda a Europa está numa crise inflacionária absurda e toda a Europa está numa crise econômica absurda. Olha o imbecil cometendo uma redundância. Toda a crise inflacionária é uma crise econômica. Ponto. Você depende muito do dinheiro estadunidense. E quando você tem a crise de 29, isso só se agrava, porque esse dinheiro estadunidense deixa de chegar e você tem mais problemas em ponto disso. E, além disso, os 2 países principais que vão estar nessa construção do fascismo é a Alemanha, que foi um dos maiores grupos que mais sofreram no fim da Primeira Guerra, ou seja, você tem um tratado de Versalhes que impede a Alemanha de ter um exército, impede a Alemanha de ter uma indústria bélica e ainda força a Alemanha a pagar recursos para os vencedores. E você tem também a Itália, que por mais que tenha uma ideia de vitória para a Itália, é uma vitória que tem um gosto ruim. Vamos lembrar que a Itália ela começa aliada à Alemanha e a reviravolta para a Itália, para o outro lado, está muito mais ligado a jogos de política e uma queda de uma hegemonia de grupos hegemônicos italianos do que realmente uma mudança de ideias. Então você tem ainda um gosto ruim ligado a isso. E por isso ambos os países estão vivendo momentos desgostosos, tanto pela crise econômica, tanto pelos problemas do pós-guerra. Não só os problemas práticos, mas também os problemas ideológicos. Você tem uma construção ideológica do que causou a derrota na Primeira Guerra Mundial e dessas problemáticas que a Primeira Guerra Mundial traz. E meio que isso acaba construindo no ideário europeu a ideia de que o liberalismo político, a democracia parlamentar não está me servindo de nada. A gente está numa crise absurda, a gente está numa recessão absurda e essa galera não está servindo de nada. As elites estão fracas, o poder está fraco, então eles não nos servem mais. E nesse momento de crise é que surgem elementos de ultranacionalismo e ultraconservadorismo. E esses elementos vão construir e vão caracterizar o que depois vai se tornar o fascismo. E esse fascismo ele está muito ligado a um socialismo, mas ele não está ligado a um socialismo diretamente. Ele está ligado a um socialismo pelo simples fato de que ele sai puxando diversos grupos sociais que estão desgostosos. Vamos lembrar que você tem diversas revoltas operárias na Europa e na Alemanha, na
Itália, que não vão para frente. E meio que essa galera que está desgostosa acaba vendo no fascismo e na Alemanha nazi uma esperança que acabou de ver no socialismo. Não tem ligações ideológicas, mas tem ligações nas suas origens. E esse processo acaba criando o que o Fernando Pedro, Leandro? Fernando Pedro, 20 anos de curso para chamar Fernando Rosas de Fernando Pedro? Gente, é o historiador português Fernando Rosas. Esquece o Fernando Pedro, tá? Esquece o que esse imbecil falou. vai chamar de fascismo plebeu, que é um desenvolvimento meio que sem um caráter ideológico, mas que carrega as mesmas ideias do fascismo, mas que é muito mais do povo. Ela não tem o ideal e a construção certa, mas ela acaba servindo de guia e de caminho e facilita a campanha do fascismo conservador, do fascismo como construção política mesmo. Isso vai acabar construindo o que a gente vai conhecer posteriormente como fascismo. Mas antes disso, você ainda tem na Europa um sistema de bipolarização. A crise acaba bipolarizando a Europa. Então, você se aproveita disso, Mussolini se aproveita disso, o Hitler se aproveita disso para construir na Europa a ideia de que os que não estão contra a gente são nossos inimigos. Os que não estão contra a gente são nossos inimigos. Meu Deus, eu desisto. Espero que vocês tenham entendido, porque eu desisto. E isso é muito importante para você entender posteriormente como o fascismo vai se utilizar dessa bipolarização para se construir, se constituir e crescer. E nesse cenário é que vai surgir as duas principais figuras do processo da reformulação do socialismo, que vão ser as figuras que vão ser mais trabalhadas nesses vídeos, que vão ser o Mussolini e o Hitler. Não só ele. Futuramente a gente também pretende trabalhar o Salazar, o Vargas, o nosso Mussolini brasileiro, que vai reformular de tal forma o fascismo que o fascismo no Brasil vai dar uma inerência e um valor para a mestiçagem, ideia totalmente distinta do fascismo europeu. Então, mas trabalhando Mussolini ele vai nascer no dia 29 de julho de 1883 e ele vai migrar para a Suíça em 1902. Na Suíça, vai começar a construir a vida política de Mussolini num ideal totalmente socialista. Mussolini, ele nasce, ele constrói e ele transforma a sua ideia política em viés socialistas. Tanto que ele vai lecionar trabalhadores falando sobre os ideais da causa operária, falando sobre revoluções. Ele vai ter um jornal também falando sobre os ideais da causa operária, também falando sobre revoluções. E ele vai ter toda essa construção e toda essa reformulação. Tanto que Mussolini é preso várias vezes, metido em rebeliões e revoltas ligadas à causa operária e ligadas à causa socialista. Só que, no pós-guerra, Mussolini simplesmente reformula totalmente suas ideias. No pós-guerra, Mussolini começa a se dizer conservador e Mussolini começa a se definir como reacionário. Só que Mussolini ele começa a dizer que ele é conservador, ele é reacionário em determinadas ideias. Mas em outros lados ele se diz socialista. Mas ele diz que o socialismo dele é totalmente diferente e totalmente distinto de todas as outras ideias socialistas, onde o trabalhador tem uma reformulação total. É um socialismo que vai ajudar a classe burguesa, mas também vai ajudar o trabalhador. É um socialismo totalmente distinto, é um socialismo que não nega a classe burguesa em momento nenhum. E essas ideias de Mussolini vão acabar resultando que em 1919 vai nascer o Forza Italiana de Combattimento, o que futuramente vai se tornar o Partido Fascista. E esse processo vai trazer bases pseudo-socialistas, como eu disse previamente, mas ele também vai trazer uma constante ideia de campanhas políticas, de passeatas. Mussolini vai falar sempre diretamente ao povo e ele também vai combater os seus inimigos de forma violenta. Vamos lembrar dos exemplos dos camisas pretas que vão atacar os socialistas em nome de Mussolini. Mussolini, em 1922, ele assume o governo italiano e, à medida que ele assume o governo italiano, ele começa a colocar em prática as ideias para transformar a Itália no seu paraíso fascista, para transformar a Itália num mundo que ele deseja.
Em 20 de abril de 1945, Mussolini é cercado por tropas revoltosas e é morto na Itália. Outra figura conhecida vai ser a figura do Hitler. Hitler vai ser uma figura extremamente importante na construção do que a gente vai entender por fascismo e como o fascismo se desenvolve. Em 20 de abril de 1899, Hitler nasce e ele nasce na Áustria. Só que em 1913 ele vai para a Alemanha, se torna cidadão alemão e luta na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, gente. Primeira Guerra. Nem vou falar muito, vocês já entenderam, né? Pela Alemanha, sendo até condecorado posteriormente. Em 1919, ele se torna um dos precursores do Partido Nazista. E esse processo, Hitler acaba sendo uma grande figura de campanha, acaba sendo uma figura que consegue mover muito bem as massas. Tanto que em 1923 ele realiza uma revolta que ele vai chamar de Revolução, que não vai para frente, não dá certo, é uma revolta do exército, mas que vai acabar resultando nele preso. Na cadeia ele escreve o Mein Kampf, Minha Luta, que é um livro muito importante para a construção do nazismo, que é um livro autobiográfico e um livro onde Hitler fala muitas suas ideias. E esse livro, junto com a doutrina fascista, são dois livros que eu pretendo destrinchar aqui para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia do fascismo que os dois constroem, onde os dois se encontram e onde os dois se separam. E em 1924, Hitler é solto, ele começa um processo de campanha junto ao Partido Nazista, que vai acabar resultando que em 20 de janeiro de 1933 ele se torne o chanceler da Alemanha. Você tem um processo da ditadura nazi em 1933 e ele se autodenomina o Führer alemão, ou seja, o líder alemão, e dá início ao chamado Terceiro Reich. Hitler acaba construindo um processo e em 30 de abril de 1945, quando tropas russas estão invadindo Berlim, Hitler resolve dar um tiro na própria cabeça. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham lhe agradado. Se não agradou, deixa nos comentários aqui. Se agradou, deixa nos comentários também. O feedback de vocês é muito importante pra gente entender o que tá falhando, pra gente entender o que precisa melhorar, pra gente entender o que tem que reformular. Olha, só um pequeno adendo. A ideia aqui não é falar de Segunda Guerra Mundial. Obviamente a gente vai citar, mas esse aqui não é um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, é um vídeo sobre fascismo. Então a gente vai falar muito mais sobre pré-Segunda Guerra Mundial do que da Segunda Guerra Mundial em si. Se alguém quiser um vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, deixa aqui nos comentários que a gente tenta fazer posteriormente. Faz um vídeo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 episódios, porque Segunda Guerra Mundial é muito grande e a gente vai tentando. Eu agradeço a todos. Deixe o like, se inscreva no canal, aperte o sininho e obrigado.